A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com vocês. Vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Atos dos Apóstolos no capítulo 18. O capítulo 18 de Atos dos Apóstolos nos mostra quando Paulo chega a Corinto. Ele veio de Atenas para Corinto e quando ele saiu de Atenas, ele não saiu muito contente não, porque ele falou lá para pessoas que acreditavam em deuses pagãos. E quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, então eles fizeram pouco caso de Paulo. E Paulo ali cumpriu a missão dele, que era de falar de Jesus, o Messias, e saiu de lá deixando o recado que existia um Deus que fez o céu e a terra e tudo que existe. Porém, ele saiu de lá e não teve muito sucesso, né? Mas saiu de lá ainda deixando alguns convertidos, porque o final do capítulo diz que Damares e Dionísio creram em Paulo, né? Isso nos mostra que a palavra do Senhor nunca volta sem fazer efeito. Vamos lá, mas Paulo chegou em Coríntio e logo no comecinho ele conheceu Áquila, um judeu, e Priscila, sua esposa, né, que tinham saído de Roma. E conversando sobre a fé, conversando sobre costumes, eles descobriram que eles exerciam a mesma função, que era de tecelão de tenda. E Áquila e Priscila então convidaram Paulo a ficar na casa deles. E Paulo ficou morando com Áquila e Priscila. Você acha que isso é coincidência? Não, isso é providência. Providência de um Deus que quando nós dizemos sim ao seu chamado, ele já vai preparando todo o caminho para aquele que é obediente à sua palavra. E Paulo permaneceu ali na casa de Áquila e Priscila, fazendo tendas juntamente com os dois, mas sem deixar de cumprir o seu chamado, que era de evangelizar. Então a palavra nos diz no versículo 4 que todos os sábados ele ia para a sinagoga e ali ele tentava convencer judeus e gregos de que Jesus era o Messias. E assim Paulo foi indo, até que chegou em Coríntio Sila e Timóteo, que vinham da Macedônia, de missão, que o próprio Paulo tinha os enviado lá em Tessalonicenses. E eles chegaram em Coríntio, e quando Silas e Timóteo chegou, então Paulo deixou, né, a primeira função dele de tecelão de tenda e se dedicou à pregação e ao anúncio do evangelho. E aqui no versículo 6 do capítulo 18, ele fala assim, vamos ler. Mas como esses contradissessem e o injuriassem, ele sacudiu as vestes e disse-lhe, o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça, tenha as mãos inocentes, desde agora vou para o meio dos gentios. Ou seja, Paulo continuou evangelizando, Paulo continuou anunciando, mas lá em Corinto ele também teve algumas resistências, né? Judeus também resistiram. E ali no final ele diz então que o seu próprio sangue caia sobre a sua cabeça, o que significa, ele fez a parte dele, ele fez o que o Senhor pediu. Agora, aqueles que não criam, então ficaram com as suas próprias responsabilidades. Paulo falou que eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. Agora cabe a você acreditar ou não acreditar. Mas Paulo ali no primeiro momento, ele achou que todos não tinham escutado, mas a palavra lá no versículo 9 vem falando que Crispo, o chefe da sinagoga, ele acreditou na pregação de Paulo. Ele acreditou que Jesus era o Senhor, ele acreditou que Jesus era o Messias. E ele e a casa dele se converteram. E quando muitos que ouviam Paulo viu que Crispo, o chefe da sinagoga, se converteu, muitos se converteram também. A palavra fala assim, que muitos se converteram. Lá no finalzinho do versículo 8 fala, ouvintes de Paulo acreditaram e foram batizados. Então, eles eram apenas ouvintes. Mas quando eles viram que Crispo, chefe da sinagoga, e toda a sua família se converteu, eles também se converteram. Aleluias. E Paulo continuou a sua missão de anunciar. E uma noite, a palavra nos conta, no versículo 9, que Paulo teve uma visão, onde o Senhor dizia, não temais, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. Então, no versículo 9 e 10, fala quando em visão o Senhor apareceu para Paulo para reanimá-lo. Por que será, né?
Porque na caminhada, o Senhor, nós temos alguns desgastes, né? Nós nos desgastamos porque nós falamos para as pessoas que não compreendem, nós estamos ali lutando para fazer a vontade do Senhor e às vezes nos chateamos porque não dá, nós acreditamos que não deu muito resultado e existe ali um desgaste. E com Paulo não era diferente. Então, quando ele foi dormir, o Deus que é misericordioso, o nosso Deus que é poderoso, veio e consolou ele, falando que não era para ele temer, porque ele estava com ele e que naquela cidade tinha um povo numeroso. E Paulo ali se revigorou e continuou a sua missão. Do versículo 12 até o versículo 17, fala de novas perseguições que o Paulo teve, né? O Paulo foi levado para o procônsul, os judeus muitos judeus ainda não acreditavam nele, né? E ele teve muitas perseguições, mas ele carregava no coração aquela visão onde o Senhor falou para ele não temer, porque ele estava com ele. E Paulo continuou a sua missão, que era de anunciar a boa nova, anunciar que Jesus é o Messias. Paulo permaneceu ali em Coríntio ainda por mais algum tempo. Depois ele se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Isso nos relata o versículo 18, que Paulo ficou ainda um tempo, depois ele foi para Antioquia. Chegando a Efésio, onde o deixou, ele entrou na sinagoga e entretia-se com os judeus. Então a palavra nos diz que Paulo saiu de Coríntio, foi para Antioquia, chegou em Efésios, e a primeira coisa que Paulo fez foi entrar na sinagoga e ali conversar, falar sobre a palavra, falar sobre as coisas de Deus. Como Paulo apóstolo era incansável, né? Por isso que lá no início a gente falou, o que ficou mais no meu coração foi a urgência de Paulo de cumprir a vontade de Deus. Paulo poderia ter chegado ali em Efésio, agora eu vou descansar, vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, depois eu continuo a minha missão. Não, a palavra lá no versículo 18 diz, do versículo 19, diz que chegando a Efésio, ele já entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus. E ali, Paulo se alegrou, porque os judeus ali de Efésio, onde ele entrou na sinagoga, eles abriram o coração para a palavra de Deus, eles acolheram a palavra, e tanto é que eles até convidaram Paulo a ficar um pouco mais com eles, mas Paulo disse que não. Paulo tinha pressa. Paulo viu que ali o terreno era bom, o terreno foi fecundo, ele lançou a palavra lá para os judeus de Efésio, aí eles acreditaram, então ele rapidamente já se colocou a caminho, não aceitou o convite de ficar. Ele poderia ter ficado, bom, aqui a missão foi rápida, dá tempo de eu descansar um pouquinho antes de continuar. Não, mas Paulo continuou a sua missão. E a palavra nos diz assim, que ele partiu de Efésio até Cesareia, Jerusalém, e depois ele foi para Antioquia, e se demorou algum tempo, partiu de novo, atravessou sucessivamente as regiões da Galácia, da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Isso está no versículo 23 do capítulo 18. Ou seja, Paulo era incansável. O desejo de Paulo era cumprir a vontade de Deus, que era de anunciar a boa nova a todas as nações e dizer que Jesus era o Messias e proclamar. E assim ele fez. Ele tinha pressa, ele tinha urgência. E Paulo deixa como lição para nós que nós também precisamos ter pressa para cumprir a vontade de Deus. Não devemos nos deter com outras coisas, mas cumprir o nosso primeiro chamado, que é de anunciar a boa nova a todas as nações. E esse capítulo 18 também ficou assim, para mim, que me chamou a atenção, foi para a pessoa de Apolo. Apolo, que aqui no versículo 24 fala que era natural de Alexandria, um homem eloquente, muito versado nas escrituras, que havia chegado em Efésio. Apolo me chamou a atenção porque a palavra diz que Apolo, ele era um homem instruído, ele tinha pregações eloquentes, ele tinha pregações convincentes que ele falava na sinagoga, né? E convencia as pessoas. Só que ele tinha apenas o batismo de João Batista, que era o batismo das águas. Vamos acompanhar? Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, muito versado nas escrituras, chegou a Efésio.
era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João Batista. Então chegou Apolo em Éfeso falando que Jesus era o Messias, pregando, e todos paravam para ouvir Apolo. E Priscila e Áquila, que tinha ido para Antioquia junto com Paulo, eles viram Apolo pregar e eles não perderam tempo. Rapidamente eles chamaram Apolo, A palavra diz aqui no versículo 26 que Áquila eles levaram consigo, expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Então Áquila e Priscila chamou Apolo, falaram com mais insistência, falaram com mais veemência sobre as coisas de Deus para Apolo, que já sabia muita coisa. Eles falaram ali para Apolo e o recomendaram aos apóstolos que tinham ficado lá em Coríntio, Porque como o Apolo falou que tinha interesse de ir para a Caia, então eles entraram em contato com os apóstolos que ficaram lá através de carta e recomendaram que eles recebessem bem Apolo, que estava a caminho, pois ele seria um grande instrumento para a evangelização. E lá no final do versículo 27 fala sobre a presença de Apolo. A sua presença em Coríntio foi pela graça de Deus de muito proveito para os que haviam crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas escrituras que Jesus era o Senhor. Ou seja, Apolo chegou lá em Coríntio falando do Senhor com veemência e reforçou a fé daqueles que tinham se convertido através da pregação de Paulo. Quando Crispo se converteu, os que ouviram a Paulo também se converteram. E quando Apolo chegou em Coríntio, ele reforçou a fé. Aleluias! Então, este capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos nos mostra que fazer a vontade de Deus é urgente, que fazer a vontade de Deus é boa e que o Senhor nunca nos deixará só. Assim como ele veio no versículo 9 em visão falar para Paulo, não temas, continue, pois eu estou contigo. Hoje ele fala para mim e para você, não temas, continue, porque eu estou contigo. Amém? Aguardemos então o próximo ensino, que será o capítulo 19, que vem aí para nos alicerçar cada vez mais na fé. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês todos, irmãos.